Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que sim. Nós estamos no capítulo 11 do Evangelho de Jesus segundo João e nós leremos e refletiremos a partir do verso de número 45, que diz assim: Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. O que Jesus fez ali em casa de Maria e Marta, Jesus ressuscitou o irmão do qual os judeus foram para participar do luto das irmãs de Lázaro. Então eles viram aquele sinal e eles passaram a crer em Jesus. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus fizera. Então nós temos aqui dois tipos de gente: os que olham o sinal e passam a crer, e aqueles que olham o sinal e vão ser mensageiros do caos, que vão contar para as autoridades, que vão semear o pavimento para que Jesus seja perseguido. Mas vamos lá então. Então os chefes sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio. Então naquele exato momento falou assim, convocaram uma reunião de crise em pleno Sinédrio. O negócio é muito sério. O cara está fazendo sinais que são incontestáveis, e isso vai gerar um tumulto, isso vai gerar uma insurreição, isso vai gerar uma revolução. Então a gente tem que se reunir. E aí eles vão dizer: o que estamos fazendo? Perguntaram eles. Tinha gente que foi convocado para a reunião, falou: por que eu estou aqui nessa reunião? O que nós vamos? Aí está esse homem realizando muitos sinais milagrosos. Aí, esse Jesus está fazendo muitos sinais milagrosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. Então a reunião era para começar a impedir o ministério, o trabalho, a missão de Jesus. A gente tem que parar esse homem, porque se ele continuar fazendo essas coisas, daqui a pouco Israel toda a nação está crendo ele, está seguindo ele e vira discípulo dele. E a gente sabe aonde isso vai parar. Isso não é bom, porque se acontecer isso, Roma virá e tirarão tanto o nosso lugar, aqui lugar é o templo, como a nossa nação. Então, com isso a gente vai perder, porque o templo é o nosso lugar de lucro, que tem a ver com a nossa cultura religiosa, da nossa tradição. E, embora nós sejamos colônia de Roma, Roma deixa a gente liderar o povo e tá bom do jeito que tá. E aí, nesse contexto, surge o sumo sacerdote. E ele toma a palavra e diz: não sabeis? Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados, e para reuni-los num só povo. O ministério de Jesus, depois que ele começou a realizar sinais milagrosos, foi marcado por armadilhas, foi marcado por recepções hostis, foi marcado por perseguição e foi marcado por conspiração dos líderes para matar, para prender Jesus. Mas o que eles não sabiam é que
eles não teriam condições de parar Jesus, porque Jesus não pararia nem mesmo diante de uma morte, de uma pena capital. A gente sabe muito bem como termina essa história. Mas o sumo sacerdote Caifás, que era sumo sacerdote colocado por Roma naquele ano, ele vai falar isso: olha, é necessário que um homem pereça para salvar a nação toda. É melhor um homem morrer do que a nação ser destruída. E aí o evangelista vai complementar aqui. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num só povo. A conspiração que aqueles homens intentaram para matar Jesus, na verdade, era uma conspiração divina que Deus já havia estabelecido antes da fundação do mundo, porque antes de dizer haja luz, Deus disse haja cruz, como o apóstolo Pedro vai dizer em seu livro. Deus já sabia que ele precisaria pagar o preço do erro, do pecado, do crime, não só da nação de Israel, mas de todo o povo. E com esse ato, Deus queria juntar o seu povo de tal maneira que esse povo pudesse ser um em adoração, resgatado e redimido para o louvor da sua glória. É isso que está acontecendo. Então a conspiração religiosa judaica, na verdade, casou com a profecia bíblica da morte, ressurreição do Messias de Nazaré. Deus não é pego desprevenido. Tudo está dentro do projeto do resgate da salvação. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa e que você possa entender que a conspiração divina é a revolução do amor. Meus amigos, se essa reflexão te abençoou, colabore com a expansão do Reino de Deus. Curta, compartilhe, comente e ative o sininho de notificação. Isso ajuda a reflexão a ter um alcance muito maior.